Bem, pessoal, uma nova pandemia deve surgir nos próximos anos, muito com relação parecido que a gente viu com o Covid. Eu vou explicar para vocês por quê. Não precisa de desespero achando que o mundo vai se acabar, né, que estão criando em laboratório, mas também não precisa ficar achando que estão inventando doença onde não tem, né? Vamos lá só para vocês entenderem. Todo o cenário que a gente viu do coronavírus não era novidade para pesquisadores que estavam em laboratórios estudando o vírus. Tanto que o coronavírus a gente sabia mais de uma década antes que ele surgia, que ele tinha um risco de passar para os seres humanos, né? Da mesma forma que aconteceu essa investigação do coronavírus, outras estão em curso. E algumas estão muito próximas de virar uma pandemia. Eu vou explicar para vocês por quê, mas que a gente não vai ser tão pego de surpresa como foi antes, né? Em primeiro lugar, se vocês olham, bote aí no Google, bote no Gemini, ChatGPT ou inteligência artificial, o que você quiser, você vai ver como nos últimos anos a gripe aviária foi um problema cada vez mais grave. A gripe aviária a gente tem visto gerando crises alimentares nos Estados Unidos, preço dos ovos subindo absurdo, no Brasil também, por causa dessa gripe. São milhões de frangos e animais sendo exterminados, sendo mortos por um vírus que é letal e pega muito de um para o outro, né? Além disso, cada vez mais a gente vem ouvindo pessoas pegando gripe aviária com formas graves nos Estados Unidos, em todo lugar. Então, assim, a gente tem visto um cenário que o vírus está mudando. O vírus já pega mamífero, matou recente, bote aí no Google que você vai achar. Vários mamíferos marinhos morreram aqui pertinho da gente, Patagônia, essa região, né? Chile, né? Então a gente tem realmente um problema real com mutação de vírus e a gripe aviária é um dos potenciais causas de uma pandemia. Então isso não é surpresa, quem está acompanhando o tema está percebendo que cada vez mais isso tem se agravado. E é um tema real, os pesquisadores estão avançando pesquisa, estão analisando, mas ainda não passa de pessoa para pessoa. Por isso que a gente não tem ouvido falar de tão forte, de vacina, nada disso, mas está próximo, está chegando. Animais intermediários já estão pegando, né? Esse é um potencial risco. Júlio, por que você está falando potencial que não é certeza? Porque nem sempre consegue fazer esse spillover de o vírus realmente pegar os seres humanos e passar de pessoa para pessoa, porque mutação. Mutação, de um modo geral, é aleatória e são selecionadas algumas mutações. E às vezes a gente tem a perspectiva de isso vai acontecer, e às vezes não acontece. Então tem um fator de aleatório de seleção do vírus. A gente não sabe para que caminho evolutivo ele vai seguir, mas esse risco é real, né? Outro aspecto, cada vez mais a gente tem visto vírus de morcegos e outros animais que a gente não tinha tanto contato pegando seres humanos. Eles fazem parte do animal, o animal está ali sempre, mas a gente agora tem muitas pessoas e regiões que caçam esses animais. China a gente viu isso, come, né? Congo agora recente também, né? Muitas vezes esse animal não é preparado de forma, tudo bem que é estranho para a gente pensar em preparar morcego, mas assim, é cru, não é de uma forma que extermine todos esses vírus, né? E acaba tendo essa possibilidade também desse spillover, do vírus começar a pegar seres humanos também. Então, assim, todo esse cenário leva a gente a ter algumas hipóteses. Além disso, a gente tem o Ebola, Marburg e alguns vírus letais gravíssimos correndo no continente africano, que a gente fala muito pouco aqui, porque a forma de contágio dele não é tão forte, não é tão fácil, não é tão simples, não é por via aérea, mas que estão matando pessoas. São vírus estranhos, são vírus que não têm tratamento e está ali rolando e pode ter alguma mutação que se espalhe ou por algum outro motivo. Ou seja, o cenário é sim de preocupação, é sim de atenção. E é natural no processo evolutivo do ser humano. A gente vai desmatando a natureza, a gente vai mudando o clima, a gente vai consumindo animais não de uma forma preparada, né? O mundo não é tão igual em questão sanitária, uma série de aspectos. Então é possível que esse seja o cenário sim. Então não é nada desesperador, porque a gente está acompanhando, está vendo isso, então a ciência não está parada contra isso, mas também não é nada dizer, exagerado, deixa para lá que nunca vai acontecer. Vai acontecer, não sabemos quando, espero que estejamos preparados. Espero que tenha ajudado.